Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura, Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram as fotos? Eu vou dar dica para vocês. Hoje nós vamos ter a honra, para mim é um privilégio, entrevistar o Dr. Edgar Steffen. Dr. Edgar, estou felicíssimo com a sua presença aqui. Eu leio todas as suas crônicas, acompanho o seu trabalho, eu o conheço desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Seus filhos são amigos do Eduardo, acompanhei outro que foi para São Paulo, o Edgar. E me sinto muito honrado o senhor ter aceito esse convite, viu? Bom, a honra é toda minha. Né? Você sabe que quem aparece e é entrevistado por você ganha projeção nesta cidade. Né? Então, a honra, pode ter certeza, é toda minha. O senhor não nasceu em Sorocaba, não? Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Indaiatuba, no longínquo 1931. Ficou em Indaiatuba a sua infância toda? Não, Indaiatuba, da minha infância, era uma cidade muito pequena, tinha no máximo 10 mil habitantes, e o único recurso de estudo que existia era o grupo escolar. Então, terminado o grupo escolar, aqueles que queriam estudar teriam que sair da cidade. Por acaso, na minha turma, só eu saí. Todos os outros ficaram e eu tive que mudar para outras cidades, onde eu fiz o ginásio, depois o colegial, o normal e, por fim, até a faculdade, que me trouxe aqui em Sorocaba. A gente conversando, o senhor falou que quando o senhor, já meio meninão, começou a entender as coisas, o seu pai já havia passado a crise de 29, seu pai era muito bem de vida lá em Indaiatuba, né? Foi inclusive prefeito de Indaiatuba, né? Foi vice-prefeito. Vice-prefeito. E presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Só que eu não conhecia essa fase boa da vida de meus pais, essa fase economicamente boa. Quer dizer, eu nasci logo após a crise de 29 e logo após, e como as coisas sempre que podem agravar, agravam, foi em 1934, foi a primeira eleição que eles perderam. O grupo do seu pai? O grupo que meu pai pertencia, perdeu na minha cidade. E eu só vim tomar conhecimento disto depois, anos mais tarde, porque hoje eu gosto de política, não de política partidária, não deste ou daquele partido, mas eu gosto de analisar o que está acontecendo na minha comunidade ou no meu país ou no meu estado. Quadro político. Né? Quadro político. E daí, quando o senhor saiu de Indaiatuba, o senhor comentou comigo que o senhor foi morar em várias casas, em várias cidades. Na casa de um tio, na casa de um primo, na casa... Até o senhor chegar em Sorocaba. O senhor chegou em Sorocaba que ano? Eu cheguei em Sorocaba no dia 16 de agosto de 1950, precisamente às 19 horas e 20 minutos. Eu lembro bem disto, que quando aquele expressinho de Campinas que me trouxe, estava subindo a Souza Pereira, eu vendo aquela Praça Fajardo escura, Hotel Vicente, a outra praça, o casarão que deu origem ao Santa Escolástica, aquilo tudo muito pouco iluminado, uma coisa passou pela minha cabeça, eu acho que aqui eu não fico. E fiquei. Ficou.
E o senhor veio para fazer cursinho? Eu vim porque depois de julho de 50, abriu um cursinho, por assim dizer, não era oficial, mas era o cursinho e que reunia os professores do Estadão e os que queriam fazer medicina aqui em Sorocaba. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro a chegar aqui para isso. A faculdade foi inaugurada em 50, não é isso? A faculdade foi autorizada em 50 e os professores não quiseram começar a faculdade antes de prepará-la. Então, ela só passou a funcionar um ano depois, 1951, quando nós prestamos o vestibular e tivemos sorte de... O senhor é da primeira turma da Faculdade de Medicina? Sou da primeira turma. E olha, uma das coisas que eu me orgulho é de ter estudado numa faculdade que, pelas suas características, ela não fez mau papel perante as grandes do Brasil. Por quê? Os professores que nos começaram a formar eram os postulantes à USP. Então, a maioria dos professores na anatomia, na microbiologia, na parasitologia, na farmacologia, na bioquímica, eram professores assistentes que postulavam a cátedra na USP. Na época, era o desejo de todo médico que queria fazer carreira universitária. Mas então, até hoje é uma grande faculdade. Sim, né? Continua, até graças hoje, né? Tem uma bela faculdade. Uma bela faculdade. Brasil, né? Você tem cadeiras que foram muito bem estruturadas e geraram grandes profissionais. Para lembrar um deles, por exemplo, o Benhur Ferraz, que é o papa da cirurgia do transplante de fígado no Brasil, no mundo, ele foi formado na nossa faculdade. Chegou, uma ocasião, a fazer alguns trabalhos aqui em Sorocaba, né, na Unimed. Depois ele voltou para São Paulo, porque a vida dele é uma loucura, né? Mas você chegou a fazer alguma coisa. O senhor é de uma família de quantos irmãos? Eu sou o 11º, o caçula de 11 irmãos. A família... Seu pai é alemão? Não. O meu pai era neto de alemães e suíços. E a minha mãe era filha de alemã e sueco. E nós fomos criados assim, naquele sistema germânico de... A linha, né? A linha, né? Existia um limite para a nossa liberdade, esse limite era amplo, né? Mas existiam regras e essas regras eram obedecidas, naturalmente obedecidas. Muito legal. Nós vamos a um intervalo comercial breve, voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia.
E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Temos aqui mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o programa Personalidade aqui na sua Local TV. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Edgar Steffen. Doutor, o senhor estava comentando com a gente da dificuldade que era antigamente, como foi a faculdade, a criação meio germânica, mas porém com liberdade. E quando o senhor veio para Sorocaba, iniciou a faculdade em 51, como é que era para pagar essa faculdade? Bom, Porque embora seja da PUC, mas tem um valor a ser pago, né? sim. A família trabalhava em conjunto. Minhas irmãs, que eram solteiras, e cada uma contribuía com uma parte do salário para as despesas da família. Que o meu pai, na época, era funcionário municipal e ganhava pouco. Mas eu fui garantido porque o meu irmão, que veio para cá com o Banco do Estado de São Paulo, ele me alojava. E depois que o meu irmão foi embora, a família continuou custeando os meus estudos, mas eu comecei a trabalhar no que aparecesse. Então eu dei aula de inglês, eu dei aula de biologia, eu dei aula de zoologia, eu dei aula de cursinho, para Poder sobreviver, se manter aqui. Manter a vida. Aliás, eu tenho uma classificação muito interessante. Como é que era a classificação na sua época de escola? Do pessoal da turma de medicina? Na verdade, nós tínhamos gente todo lá, tínhamos gente do interior, gente de São Paulo, gente de Santos, gente de Piracicaba, mas a gente fazia uma classificação jocosa, né? Os ricos moravam no Sorocaba Hotel. Na época, o melhor daqui. Os remediados montavam repúblicas. E os pobres ou iam para casa de parente, como é o meu caso, ou para as pensões. E vamos em frente, né? Vamos dar aula em cursinho aí, que é coisa... Vamos em frente. Muita aula, né? E quando o senhor se formou, o senhor disse que naquela época não tinha esse negócio de fazer residência. Não tinha residência. Se formava e residência. já começava a trabalhar. Não tinha residência. Eu, por exemplo, tinha projetado que eu queria ser médico, como eu conhecia os médicos da minha cidade. Quer dizer, os que faziam de tudo. Então, mesmo nas férias, eu ficava aqui e procurava frequentar todas as disciplinas que estivessem funcionando para aprender as coisas. Então, eu não sou cirurgião, abandonei, nunca tive habilidade manual para isso, mas eu frequentei todas as cirurgias que a faculdade fornecia. Inclusive,
No último ano, eu fiz 1 ano de plantões na casa maternal em São Paulo, que era a maior escola de obstetrícia, era, e eu acho que ainda é, a escola de obstetrícia do país, para poder depois ir para a roça. Mas depois o senhor acabou optando pela pediatria, né? Bom, depois de eu ficar praticamente 2 anos na região de Piedade e Itapiraí, eu percebi que a minha habilidade melhor era no manejo das crianças, no manejo da pediatria. Então vim para Sorocaba disposto a fazer pediatria. E por acaso, como eu tinha experiência em zoologia e a faculdade precisava de alguém para auxiliar na parasitologia médica, que na verdade a parasitologia médica era a zoologia aplicada à medicina. Eu acabei também fazendo docência nesta área. E exerceu por quantos anos a pediatria? Pediatria? 50 anos. 50 anos. Só 50 anos? Só Será 50. que tem muita experiência? Não? Eu me lembro... Outra coisa. O senhor conheceu a esposa aqui? Sim, sim. Ela é sorocabana? Era sorocabana. Eu me lembro até hoje, o dia que eu a vi pela primeira vez, eu atravessando a praça, eu vi uma morena bonita e pensei, puxa, bem que essa minha morena podia ser minha namorada. Mas ela nem sabia disso. Eu fui encontrá-la depois num baile do Sorocaba Clube, provavelmente o baile do Calouro de 1952. E a partir daí... Começou o namoro? Começamos. Casou-se em que ano, doutor? Casei-me em 57. Depois de trabalhar 1 ano, consegui amealhar o suficiente para montar uma casa. E para isso me ajudou muito uma circunstância chamada gripe asiática. Eu trabalhei, no primeiro ano da minha vida, aconteciam muitas doenças infecciosas. Eu enfrentei epidemia de sarampo, epidemia de tosse comprida, mas a epidemia que acabou me gerando consultas e chamados às vezes distantes. Gerou uma receita boa. Era a gripe asiática. Doutor Edgar, quantos filhos? Tenho 4 filhos. E tenho orgulho de todos eles, porque todos eles mantêm padrões éticos em suas respectivas profissões. E pelo que eu sinto com eles, conversando com eles, discutindo até, eles amam as suas respectivas profissões e são trabalhadores muito aplicados. Depois de toda essa vida na pediatria, dedicada à medicina, tudo, o senhor chegou a eu vou parar um pouquinho, mas o senhor não conseguiu parar. Foi quando o senhor passou a publicar alguns livros e também a fazer várias crônicas para o jornal Cruzeiro do Sul. O senhor escreve semanalmente para o jornal, não é? Eu tenho ocupado... Mas não conta agora não, doutor Edgar. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdendo. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Espaço Maru. Completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia.
Estética corporal e facial com modernos aparelhos. Criofrequência. Fotodepilação. Radiofrequência e criolipólise. Agende sua avaliação gratuita. Espaço Maru, Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar. Permutas e parcerias sempre foram e são as especialidades da casa. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Imóvel é igual a um sapo. Fica paradão, mas depois dá um enorme salto. Com essa filosofia buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós da Edgar Moura Imóveis temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. Consulte-nos sem compromisso. Estamos de volta com o programa Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. O nosso entrevistado de hoje, Dr. Edgar Steffen, que ia nos contar que depois de aposentado ele achou que ia passar a vida pescando. Não é verdade? Não aconteceu, né, doutor? Não. Desde que me aposentei, nunca dei banho em minhoca alguma. A vida foi oferecendo outras oportunidades e, de repente, eu passei a ter um compromisso de uma crônica semanal no Cruzeiro do Sul. Esse compromisso eu tenho mantido há mais de 10 anos. E dele acabou surgindo a necessidade de publicar alguma coisa daquilo que eu tinha feito. E daí, o doutor Edgar publicou este livro aqui, ó, que é sobre a história da família dele. Ele contou nesse livro toda a história. E também, estava me contando há pouco, que com todas essas crônicas ele fez O Anjinho dos Pés Tortos. É este livro aqui, ó, que ele também lançou pela Outone, né? Que já estão aí para... Já está à venda, se encontra com facilidade. E lançou um terceiro que foi o Picolé Milagroso, que foi uma crônica que eu já tinha escrito no Cruzeiro. Não, já tinha escrito no Anjinho dos Pés Tortos. Mas deu tanto retorno, tanta repercussão, que foi um caso que eu vivi com o falecido Dr. Joaquim, que você deve ter conhecido. Joaquim Fonseca Rosa. Fonseca Rosa. Isto. Meu compadre, teve a grande pessoa, né? Grande pessoa, grande cirurgião. E essa atividade que me foi proporcionada pelo Cruzeiro me ajudou muito a preencher as horas. Então, eu sou hoje um idoso e ocupado. Né? Há quem pense que nós, depois de uma certa idade, vivemos pensando do passado, tempos bons do passado. Não existe tempos bons no passado. Os tempos bons, você os fez no passado e continua fazendo hoje. E se Deus deixar, continuará fazendo amanhã. Apenas numa atividade como esta, me permite recordar coisas boas, coisas interessantes, coisas às vezes até de explicação difícil, como é o caso do Picolé Milagroso, que
você viveu, o que você vivenciou. Então, hoje, eu ainda tenho alguns que lembram de mim como pediatra, mas a maioria que comigo tenta contatos e relacionamentos é gente que lê, que gosta das minhas coisas. Artigos. De vez em quando alguém espinafra também, né? Mas a unanimidade é boa, né, doutor? Dizia eu, Nelson Rodrigues, e ele com razão. Mas, felizmente, a grande maioria das manifestações tem sido favorável. Isso me anima. Sem dúvida. E só poderia ser favorável. Eu vou ler para vocês aí, ó, o currículo. Dr. Edgar Stephan, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, assistente de parasitologia médica na Faculdade de Medicina de Sorocaba, assessor de saúde materno-infantil na Divisão Regional de Saúde, assessor e depois secretário na Secretaria Municipal de Saúde, especialização em saúde pública pela Faculdade de São Camilo, articulista do jornal Cruzeiro do Sul há 10 anos e membro da Academia Sorocabana de Letras, na cadeira Vinícius de Moraes, sócio fundador do Rotary Clube Sorocaba Leste e o aluno da primeira turma da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Com tudo isso, dispensa comentários, né? Doutor, ficaria com o senhor horas e horas falando, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Televisão, mas nós vamos voltar a bater bola. Mas eu posso falar uma coisinha. Por favor. Olha lá e fique à vontade. Quando eu cheguei aqui, pensei, nesta terra não fico. Hoje eu sou um orgulhoso sorocabano. Dos meus títulos, um dos que eu mais valorizo é ter uma família sorocabana e ter o título que me foi outorgado pela Câmara. Cidadão sorocabano. Doutor Edgar, uma só palavra, família. Tudo. Sucesso. Objetivo a ser aspirado. Momento inesquecível. Quando encontrei minha esposa pela primeira vez. Um ídolo. Professor Dr. Lineu Matos Silveira. Uma música. Todo o repertório de jazz dos anos 40 e 50. Uma viagem. Para a Europa, durante 30 dias, conhecendo 10 países, com a minha esposa e meu irmão e cunhada. Um sonho. Viver em paz, completar minha carreira nessa terra, em paz com o meu semelhante, em paz com a minha família, em paz com os meus amigos. Quem é Dr. Edgar? Um jovem de uma caipira de uma cidadezinha do interior que de repente se viu jogado numa cidade igual à sua, só que em ponto maior, que é a Sorocaba. Sorocaba que eu cheguei era a minha Indaiatuba multiplicada por 10. Mas gente boa, gente tranquila, gente que se interessava pela gente. Este é Dr. Edgar Stephan, pai de família, grande médico, grande pediatra, grande ser humano e, com certeza, uma grande personalidade.
Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza.